Fala aí, galera, eu sou Fabiola Figueiredo, atleta Women's Physique. Estou aqui para falar com vocês de duas coisas que mudaram completamente os meus glúteos. Uma é que eu ficava muito distante do cabo para ter uma amplitude maior para sentir os glúteos e acabava sentindo a minha lombar. E aí eu fui colocada mais próximo do cabo. E a outra é que eu precisava contrair o meu glúteo antes de fazer a extensão da minha perna. Então eu precisava também ter essa consciência para começar a fazer o exercício. Então minha mudança foi muito grande, né? Os meus glúteos se desenvolveram muito a partir de que, no momento que eu desenvolvi esses dois aspectos no treinamento. Convido vocês a seguir as nossas dicas aí de treino. Acompanhe. Beijo! E aí, pessoal, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro workshop Quero Glúteos Perfeitos. E para começar essa conversa com vocês, eu quero falar sobre o segredo das atletas. Nossa, para ser bem realista com vocês, um atleta, ele não quer saber se aquele exercício é realmente certo ou se é errado, se deve fazer ou não, se tem comprovação científica, se não tem. O que importa é o resultado. Tá dando resultado? O físico tá modificando? Beleza, vou continuar a fazer. E isso tem respaldo científico, gente. Isso tem respaldo. E é essa conversa que eu quero ter com vocês, porque eu tenho certeza que você que chegou até aqui está cansada de ser refém de profissional bunda mole. E você, profissional, já pegou várias teorias, quando coloca na prática, sente que falta alguma coisa e você não quer ser esse tipo de profissional que não gera resultado. Então, eu vou começar o bate-papo falando por que é tão difícil hipertrofiar esses glúteos. Porque se não fosse tão difícil, se fosse uma coisa banal, ninguém ia estar levantando tanta polêmica em cima dos glúteos, não é verdade? E eu, mais do que ninguém, comigo mesmo, eu sei o quanto que é difícil. E pela minha experiência com várias atletas e pessoas comuns, eu sei que tem fatores que interferem na hipertrofia dessa região. E é nisso que eu quero me atentar e passar para vocês. Dentro dessa minha experiência, eu vou descrever alguns pontos que você precisa aguardar para você entender por que é tão difícil o desenvolvimento dessa região. O primeiro delas é a hiperatividade dos músculos das dorsais, porque o tipo de trabalho, o nosso dia a dia, a postura que tomamos hoje, o estresse da rotina, acaba aí deixando esses músculos tensos, hiperativos. E aí, o que acontece com a consequência disso é o desenvolvimento de dor lombar, dor no quadril. E, visando nessas influências das dores, da dor lombar principalmente, um estudo de 2021, ele verificou que a hiperatividade dos músculos dorsais em pessoas com dor lombar crônica dava uma consequência de uma baixa atividade nos glúteos. E aí eu venho e falo para vocês que um clínico renomado chamado Vladimir Janda, ele já estava investigando há muito tempo fatores de pessoas com dor lombar e a inibição glútea. Aí vem um clínico estudioso, renomado, em cima de coluna e tratamento de pessoas de alta performance, tá? Não eram pacientezinhos, não. Pessoas atletas de alta performance. Ele fez um teste e colocou o pessoal na ponte glútea. Mandou executar e viu a atividade dos glúteos. Aí ele fez uma intervenção que provocava dor no quadril e aí, imediatamente, elevação da ponte glútea. O que foi que ele verificou? Que na presença de dor, a atividade do glúteo era diminuída. Então, você percebe que existem vários fatores que intervêm na atividade do glúteo. E com isso, o Stuart McGill, ele descobriu a amnésia glútea. Gente, isso realmente existe. Porém, o glúteo, ele não simplesmente ele se desliga. Não é isso. Tá? Não interprete assim. Quem fala isso está pensando de uma forma errada. O que acontece é que o seu cérebro, ele modifica a informação para o gesto motor. Então, quando ele entende que existe algum percalço ali, você pode provocar algum dano no seu corpo, você pode provocar alguma lesão, fugir de alguma dor, ele muda a rota da informação
e não passa pelo glúteo. A informação passa por outros músculos para realizar o movimento. Então, pessoal, eu acabei falando sobre a hiperatividade muscular e que essa hiperatividade muscular acaba enfraquecendo o glúteo. Falei que na presença da dor, tanto do quadril ou da coluna, deixa o teu glúteo mais fraco, inibido, que é a amnésia glútea. E aí eu vou chegar no terceiro ponto, que faz a total diferença no desenvolvimento do seu glúteo. Então, preste atenção. A execução correta dos exercícios. É você direcionar o teu esforço para a musculatura. E se você quer trabalhar glúteo, você tem que realmente conseguir estimular o glúteo. E aí eu trago para vocês 3 artigos que falam a mesma coisa. Um de 2016, um de 2019 e outro de 2022. Então, o que foi que esses cientistas, esses artigos concluíram? Que exercícios isolados para glúteo era importante antes de exercícios mais complexos. Então, eles verificaram que quando você ia fazer uma tarefa complexa como um agachamento, o glúteo ele não era bem solicitado. E quando colocava um exercício isolado antes e você conseguia estimular o glúteo no agachamento, ele tinha uma atividade aumentada e o padrão do movimento era otimizado. Vocês lembram da aula ontem que vocês tiveram com o Omar? Você precisa performar melhor para que você consiga alcançar a máxima de hipertrofia. E aí eu adentro nos exercícios isolados no cabo, tá? Para vocês terem o entendimento disso, eu vou falar sobre uma literatura clássica de cinesiologia, que é um autor chamado Neumann. O Neumann descreve 2 tipos de posicionamentos de movimento. É quando a sua perna se movimenta quando o seu corpo está parado e o inverso, quando o seu corpo está parado e a sua perna se movimenta. Então, vamos lá, vamos entender. Quando a pelve se movimenta sobre o fêmur, tá? É como se você estivesse fazendo um stiff. Sua perna está parada e o seu corpo se movimenta. E aí, o que acontece? Ele verificou que existe uma ação mais aumentada dos eretores da espinha, que é os músculos das costas, adutor e posterior da coxa. Agora, quando a sua perna se movimenta e o seu corpo está parado, que é o caso do glúteo do cabo, o seu glúteo ele está em uma vantagem de esforço. E aí eu quero trazer para vocês um dado bem interessante, que em 2021 tem um estudo que fala o seguinte. Eles testaram 3 tipos de afundo e eu vou trazer para vocês que com certeza você já viu. Aquela dica, faz o afundo com a coluna reta, vai pegar mais quadríceps. Se você inclinar mais o tronco, você vai pegar um glúteo, vai pegar mais glúteo. Só que aí, nesse artigo, ele testou e viu que na posição com o tronco inclinado para frente, a única coisa que foi aumentada de solicitação foi os músculos das costas. E aí, o glúteo, ele só foi solicitado quando houve deslocamento. Então, que é o que eu costumo praticar na minha consultoria e comigo. O que é que eu falo? Primeiro, domina a ação do movimento do glúteo, para que você não faça o movimento errado e a sua coluna curva. Porque quando a sua coluna fica curva, você, além de encurtar o teu glúteo, você está expondo a sua coluna à lesão, você está solicitando mais os músculos das costas. E quando você faz um movimento reto, dominando o movimento, naturalmente, você vai conseguindo inclinar mais o tronco à medida que você performa melhor. E isso, gente, é cinesiologia básica. E aí que eu estou tendo esse bate-papo todo com vocês, para vocês começarem a entender que não adianta você fazer uma dica da internet, vou inclinar a coluna para pegar mais glúteo. Se você pode fazer ele de uma maneira errada e acabar estressando mais ainda a sua coluna, e você viu que quando existe um aumento de atividade na coluna, nos músculos das costas, pode ocorrer uma inibição no glúteo. Tá, Dani, mas é cinesiologia básica. Se você aumenta o alongamento do glúteo, você vai solicitar mais o glúteo. Se feito da forma
correta. E aí que eu começo a explicar a origem do método mergulho. Então vamos lá. Voltando para a literatura clássica, Neumann, ele explica 4 maneiras de você fazer o treinamento de peso sem sobrecarregar e aumentar o estresse na sua coluna. Se você conseguir diminuir o estresse na sua coluna, você vai aumentar o trabalho no seu glúteo. E aí ele descreve que a primeira, reduzir a velocidade da execução. O que seria fazer devagar? Não somente isso, mas você aumentar o foco interno. E o que seria o foco interno? É você pensar e saber que você está contraindo a musculatura, tá? Então, existem várias maneiras de você fazer isso. Uma delas é a dica verbal e o toque. Você mesmo pode tocar na sua musculatura e sentir se ela realmente está contraindo. Então, é quando você faz um movimento bem concentrado. A segunda maneira é reduzir a magnitude da carga, que seria o foco externo. E o que seria o foco externo? Você colocar um montão de peso e simplesmente empurrar. Só que isso é diferente de você contrair. E aí, o que é que se explica com isso? Que o importante é você conseguir progredir a carga dominando o movimento. E aí, Schofield fez um trabalho de 10 semanas e ele verificou que quando você simplesmente tacava a carga e fazia a execução, você só conseguia aumentar a força. E aí, quando você conseguia fazer um movimento concentrado, com foco interno, pensando na musculatura, sentindo a musculatura trabalhando, se importando mais com a forma de movimento, você conseguia ter hipertrofia. E aí o Neumann continua. Terceiro e quarto ponto. Terceiro, aumento do braço de momento interno. E o quarto, que é a diminuição do braço de momento externo. E aí é que a gente chega na posição do método mergulho, que vocês conhecem, que é a posição mais em pé, e o cabo mais próximo do seu corpo. Então, isso cria uma vantagem mecânica e um esforço menor para a coluna, porque a carga, o cabo está mais próximo. E aí eu começo a responder a vocês as diversas perguntas que vocês me fazem, né? Então, assim, Dani, mas a coluna mais em pé, por quê? Vocês viram que tem menos estresse na coluna. Neumann até fala que a partir dos 35 graus a 75 graus, quando você vai inclinando mais a coluna, o estresse na coluna é aumentado. E aí, o trabalho do glúteo, ele é mais favorável quando a sua coluna está mais em pé. Isso está no livro de Neumann. Quando o cabo está mais próximo, o estresse é diminuído porque o esforço fica menor para ela, para poder ela segurar o seu tronco. E aí, vamos lá. Mas o cabo próximo não vai tirar o estresse do trabalho, não vai diminuir o esforço. Gente, eu vou falar de uma forma bem simples. Como você está agachando? Você está com a barra nas costas. Quando você levanta, que você está na posição em pé, a barra, o peso da barra está passando em cima do quadril. Quando você faz o stiff que você levanta, o esforço ele está bem próximo do quadril. É quando a posição da pelve está em neutro. E nem por isso a magnitude do esforço ela é diminuída. Vocês sabem muito bem que quando você sobe de um agachamento firme, quando você está lá em cima, você ainda está tensionando o glúteo. E aí eu passo mais adiante. Gente, mas, Dani, é melhor fazer uma fundo, uma subida num banco, um step up. Vamos lá. O vetor de força é diferente de um e do outro. O que seria isso? Quando você faz quando você faz o glúteo no cabo, a força, o vetor de força é horizontal. A carga está sendo dessa forma. Mas o cabo está no alto. A força está vindo assim, ó. Desse jeito. Quando você faz um afundo, um agacho, a força aplicada é nesse sentido aqui, na vertical,
tá? Já começa por aí. E aí, a gente começa a modificar o ponto fixo e o ponto móvel. Lembra que eu falei do fato da perna se movimentar no corpo e o corpo se movimentar na perna? Isso modifica também o tipo de contração. Quando você está no afundo ou no agacho, o ponto fixo, que é a perna, faz com que o seu corpo se movimente. E aí, a chance de o seu glúteo não ativar são maiores. E a contração, ela está vindo de dentro para fora. Do início do glúteo, que fica perto da coluna, para a extremidade da perna. O contrário acontece quando você está fazendo o glúteo no cabo. Quando você faz o glúteo no cabo, é a perna que está se movimentando. Então, a contração, ela é de fora, da região da gota, para dentro. De fora para dentro. Então, a característica da contração também modifica. E o outro ponto que eu já falei, que eu fiz toda aquela conversa anterior, não é todo mundo que tem a capacidade de agachar bem e fazer o movimento solicitando pelo glúteo. Seja por alguma limitação do movimento, seja por alguma dor na coluna. E você tendo o entendimento disso, você sabe que não existe um exercício perfeito, o único que vai modificar o seu corpo. Não é isso. É só mais uma ferramenta para te ajudar a melhorar nos exercícios complexos, como o agachamento e o afundo, quando você faz um exercício isolado. E aí, vamos conversar agora sobre a diferença do graviton e o glúteo no cabo estilo, né, o método mergulho, que vocês me perguntam. Eu vou explicar para vocês agora algumas diferenças do graviton e do glúteo no cabo alto, né, o método mergulho, para que você, que não é profissional da área de educação física, consiga entender as diferenças. Ele é só parecido, só lembra o visual. Porém, o que está acontecendo ali de contração é completamente diferente, é o oposto. Vamos começar pelo graviton. Então, eu vou tentar mostrar aqui com a caneta o seguinte. O movimento do graviton, quando você está com a sua perna lá na plataforma, o esforço, ele é nessa configuração aqui. Ele é reto. Já no cabo, o movimento é assim. Mas, Dani, a perna não está indo para trás quando você faz o parcial. Não muda o fato que a força está sendo projetada de forma angular. A força, mesmo que seu pé pare aqui, a força continua agindo. A tensão muscular ainda está direcionando para trás. Já no graviton, não. Você está direcionando a força para baixo. E aí, o que é que acontece? Você tem um esforço baixo aqui em cima, porque o seu glúteo está mais do que o alongamento favorável. E aí, você tem uma pequena zona de espaço aqui que você consegue contrair o glúteo. Só que à medida que você vai descendo, a carga novamente se anula e o seu glúteo não tensiona. E aí, o pessoal esquece que o graviton, ele te ajuda a subir. Se você subir num graviton e você, dependendo da carga que você colocar, não fica fácil de subir? Então, a hora que a placa vai subir, é a máquina que está fazendo o esforço por você e não você. E aí, para frear esse movimento de subida, quem entra em ação são os músculos da frente da sua coxa, para frear o movimento da flexão do joelho. E aí, além do movimento ter essa diferença, um é angular e o outro é reto, a configuração do graviton não é um movimento, um exercício que a gente vai prescrever. Ele não é muito bem aceito a nível de resultado. Essa é a minha opinião sobre o graviton. Mas se você acredita que vai dar certo para você, fique à vontade. E aí, galera, eu vou fechar aqui esse bate-papo, essa conversa, falando mais um pouco sobre o método do mergulho, porque já teve gente que falou assim, mas é só um exercício no cabo alto, né? Isso não é um método. Gente, ele é um método, eu chamo ele de método porque não é todo mundo que pode fazer com cabo alto. O pessoal está reproduzindo ele com cabo alto,
mas não sabe o porquê. Nem todo mundo, existem restrições, tanto de postura, quanto se a pessoa tiver alguma limitação a nível de alguma lesão ou formação de estrutura articular. Então, ele pode ser utilizado em várias alturas, porque ele faz uma analogia da corrida. Então, o seu foco interno vai assimilar o movimento como você estivesse fazendo uma corrida. E a depender do que você precisa, ele pode ter uma vantagem ou uma desvantagem mecânica. Você pode fazer ele com o joelho estendido ou o joelho flexionado. O cabo mais alto ou o cabo mais baixo ou numa altura média. E tudo isso você pode aprender ainda mais como utilizar o glúteo mergulho. Você pode aprender mais ainda como direcionar a tua musculatura para o lugar certo. Como eu vou executar o movimento da forma correta para poder hipertrofiar os glúteos. E aí que eu faço um convite sensacional para você que você não pode perder. Você que é minha seguidora, você com certeza você já aplicou alguma dica minha que modificou o seu corpo. Você sabe que você pode melhorar ainda mais a fazer um stiff. Quantos de vocês já me pedem para aprender o stiff? Que tem dificuldade para fazer um levantamento romeno, não sabe a diferença de um e do outro. Você não sabe como executar um movimento para o glúteo e realmente sentir o glúteo, porque você tem alguma dificuldade e precisa realmente aprender. E é aí que eu vou dar uma oportunidade única para você, presente de Natal, de você ter a oportunidade de aprender tudo isso diretamente com os meus ensinamentos. Vocês viram que por trás de um único exercício existe toda uma história dentro da ciência que faz com que você faça um movimento sem atrapalhar o desenvolvimento do seu glúteo. Então, eu tenho dicas valiosas para garantir 100% que o estímulo esteja no seu glúteo e que você não trabalhe outros músculos, que você perca tempo direcionando o seu esforço para outra região, somente para o glúteo. E para você que ficou até agora o final, eu tenho esse presente que você vai fazer o melhor investimento da sua vida. Você vai já começar o ano já com a garantia de sucesso para a hipertrofia dos seus glúteos. E você, de repente, profissional que está me assistindo, que não sabe como é realmente na prática aquele fator que falta, que é a prática, que a sua aluna não consegue desenvolver simplesmente porque não é falta de um esqueleto de treino, não é a falta de um sistema de treinamento que você coloca a teoria na prática, só que não dá certo. É simplesmente aquele básico bem feito, aquele ajuste bem feito. São anos e anos no fisiculturismo, são anos e anos trabalhando ali na consultoria, tratando pessoas de diversos lugares do mundo, corrigindo padrões de movimento errado. Quantas atletas não já vieram para mim e eu tive que corrigir exercício? Quantos profissionais de educação física que temos na nossa consultoria que não sabe treinar corretamente e aí acaba sentindo dor na lombar, não consegue fazer um movimento porque sente a lombar, não consegue fazer um agachamento correto, não consegue fazer um glúteo no cabo correto, porque não tem na prática. E isso você não aprende na faculdade, você aprende na vivência. E eu vivi isso e vivo isso todos os dias. Então você vai ter a oportunidade de ter todo esse conhecimento. Gente, eu estou falando aqui, eu estou me arrepiando, porque passa um filme na minha cabeça de anos que eu entrei na faculdade com 16 anos. E desde então que eu batalhando com a minha dor na coluna, porque desde os 16 anos eu tenho artrose, e eu consegui vencer essa imperatividade do glúteo. Eu consegui criar estratégias, mecanismos para que eu conseguisse extrair o melhor de cada exercício e conseguir desenvolver o meu foco interno.
a performance melhor do glúteo. Então, Dani, mas pelo amor de Deus, você não quer contar, você não quer falar. Gente, calma. Calma. Eu quero falar no seu olho. Você vai ter garantia de que você vai aprender realmente a trabalhar todos os exercícios. E estamos dando de presente para você um bônus, que é, além de ter direto comigo aulas exclusivas explicando cada execução do movimento, você vai ter movimentos para melhorar a estabilidade do seu tronco, para que você não sinta dor lombar, que você melhore a execução do movimento. Você vai ter quais exercícios específicos para melhorar lá a função, para que o seu músculo não fique rígido, não fique tenso. Eu vou estar explicando para você. Você vai ter uma planilhazinha para isso. Você vai ganhar um presentaço, que é uma planilha de treino exclusiva de glúteos. Gente, só quem está aqui é que vai ter a oportunidade de ser os primeiros a terem essa oportunidade. Porque anos e anos de muita gente pedindo, falando, pedindo. Não, gente, não. E agora eu vi a necessidade de você não passar dificuldade, de não ter o seu resultado, porque você não sabe executar o movimento correto. De você não ficar refém, de não ter alguém ali do seu lado, porque a maneira que eu ensino, você não encontra no YouTube, você não encontra no Instagram. E isso, eu garanto a vocês, ninguém ensina melhor do que eu. Sem falsa modéstia. Mas eu consigo ensinar de uma forma clara, objetiva, para que você, com certeza, aprenda a contrair o seu glúteo. E aí eu e o Omar estaremos dando de presente para vocês, porque, gente, é um presente essa planilha de treino. E aí vocês terão a oportunidade de serem os primeiros a comprar esse produto do Quero Glúteos Perfeitos, com todas as videoaulas, eu explicando, eu analisando o movimento, eu te dando dica. E aí, vamos liberando passo a passo, módulo por módulo. Não vamos colocar de uma vez, porque quero ter certeza que você está aprendendo. Então, vocês serão os primeiros, vocês já vão ver qual é a diferença de um stiff para um romeno, como fazer um bom levantamento terra, sumô, para você trabalhar o seu glúteo. E aí, meu Deus, agora você tá, meu Deus, eu preciso, eu quero. Gente, fizemos, pensamos e entramos num acordo. Não, nossos seguidores estão fazendo nossas dicas, estão fazendo o glúteo no cabo, todo mundo está fazendo, todo mundo está gostando. Então, vamos dar essa moral para essa galera. E aí, chegamos num presente para você. As videoaulas, todas as aulas explicativas, planilha de treino exclusiva de glúteo, Quero Glúteo Perfeito, e todas as dicas que toda atleta, pelo menos, deveria saber, e eu vou passar para você, de R$ 399 por R$ 197. Só vocês que estão aqui assistindo esse grupo terão a oportunidade de garantir toda essa metodologia que eu ensino, aprender realmente como fazer todos os movimentos por esse preço, presente de Natal. O link vai estar aqui na descrição. Você vai ter a oportunidade de aprender isso. Faça parte do nosso time. E vocês vão ser os primeiros a comprarem, que segunda-feira eu estarei liberando o primeiro módulo. Não perca essa oportunidade. Novamente, o presente de R$ 399 por R$ 197. Gente, o que eu e o Omar preparamos para vocês, gente, é muito caro. Seria uma parada de uns R$500 para cima. O valor agregado, o que seria mais do que uma consultoria, um aprendizado para a vida. Vocês terão isso para a vida. Por mais para onde vocês forem, vocês nunca mais vão errar. Isso faculdade não ensina e isso muitos profissionais não
tem esse conhecimento. Então, eu convido você a fazer parte desse nosso grupo. Quero Glúteos Perfeitos. Não perca essa oportunidade.